Boa noite, pessoal. Bom, nós estamos aqui no nosso primeiro encontro da mentoria do Agromarketing Summit, o evento que aconteceu em novembro. E estaremos juntos aí até o finalzinho de fevereiro. Lembrando que a gente vai ter encontros, alguns bate-papos com os nossos palestrantes, né, os nossos top palestrantes. Teremos mentoria para falar também sobre vendas e também sobre marketing digital. A gente está bem empolgado para começar essa jornada com cada um de vocês. E eu tenho certeza de que a gente vai poder fazer grandes coisas juntos. Então, nós estamos aqui realmente para ajudar vocês com seus objetivos. Gente, antes de começar aqui, né, passar a palavra para o Humberto, eu queria só passar uns recados para vocês. A gente tem o grupo de WhatsApp, né, e ele é um grupo que ele vai ficar sempre aberto, é um grupo só para os mentorados, né, e a gente, para a gente ficar trocando ideia. Deixando avisado aqui, porque eu tô achando vocês muito quietinhos, ninguém tá falando nada lá, não sei se é as férias, esse fim de ano que tá corrido, mas aproveita o grupo o máximo que puder, o Humberto tá lá, vocês têm contato com a gente, ninguém tá interagindo, então eu espero que vocês fiquem mais abertos para conversar tranquilamente lá. O segundo ponto a gente envia um PDF lá no grupo e também por e-mail de cada um de vocês, com todas as informações da mentoria. Lá tem a data marcada já de todos os encontros que a gente vai ter até fevereiro. Então, depois, se vocês puderem dar uma olhada que ainda não olhou, e também tem uma pesquisa que a gente fez de entendimento de necessidade. Se vocês puderem tirar um tempinho para responder o mais completo possível, para a gente entender o que vocês precisam e poder adaptar a entrega dessa mentoria para realmente ajudar vocês e realmente ser relevante. E a última coisa, né, que a gente vai deixar todos os encontros gravados, então, quem não puder participar, tudo bem, depois vai ter a gravação para vocês. Mas se você puder participar ao vivo, é melhor, porque daí vai poder responder suas dúvidas ao vivo, né? Quem não tiver aqui ao vivo não vai poder fazer isso. Mas esses são os avisos de hoje, e espero vocês lá depois no grupo. Mônica, você está mutada. Bom, pessoal, agora só para relembrar, eu sei que todos vocês já assistiram a palestra do Humberto, mas só para relembrar um pouquinho, ele foi um dos mais importantes dos palestrantes lá que a gente teve, foi super bem avaliado na pesquisa. Ele é médico veterinário, estrategista de marketing e comunicação multicanal no agro e é head de marketing da Champion Saúde e Nutrição Animal. Gente, então, assim, ó, para ser um bate-papo mesmo. O Humberto vai estar aqui respondendo as perguntas que foram enviadas lá no grupo, não foram muitas, né? Acho que apenas a Iná que mandou algumas. E também vocês vão poder conversar aqui. Então, quem quiser falar, quiser fazer uma pergunta, levanta a mãozinha ali e o Humberto vai passar a palavra. Quem não quiser falar ou estiver sem microfone, pode utilizar o chat, tá? Então, Humberto, seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigada por ter topado participar de tudo que a gente te chama, você está dentro, na maior boa vontade, a gente é muito feliz, muito animado de ter você como parceiro aqui com a gente. Mais solto que pipoca na pecuária, né, como se diz. Assim que é bom. Bom, obrigado, Mônica, Laura, Raniele, obrigado aí, Danilo, obrigado aí, Carlos, obrigado aí. Tem a produtora, tem que lembrar o seu nome pessoal, mas depois você dá um alô aí para nós também. É Thiago, Humberto. Oi, Thiagão, beleza, valeu. Farm Market também, depois dá um salve aí para nós. E primeiro deixar toda a minha gratidão para vocês pela avaliação do nosso bate-papo lá, fico muito feliz. Isso aí mostra que alguma coisa está no caminho certo. Ainda não sei dizer o que é, mas alguma coisa está no caminho certo. Opa, é a Tainá. Beleza, Tainá? Bacana, obrigado. Deixar, então, aí registrado... Eu acho que eu só perguntei, eu não sei se é não. Eu acho que é. Ela escreveu aqui no chat aqui. Então, eu deixar registrado para vocês aí esse agradecimento, essa gratidão. E esse período, né, de pouquinhos anos aí já trabalhando com vendas, marketing, comunicação no agronegócio, para mim é uma satisfação muito grande estar envolvido com vocês nesse projeto da comunidade agromarketing, né? Assim que agora em diante a gente vai começar a falar sobre isso. Chegou também aí a Sara,
colega veterinária ali do entorno de Brasília também. Opa, beleza, Sara? Obrigado aí pela sua presença. Bom, como eu sou daqueles, assim, que não sou muito cheio dos protocolos, e vamos ficar aqui como um grande bate-papo. Eu acho que a gente consegue trocar ideia, fazer o que aí no mundo dos negócios a gente chama aí de mastermind, onde não é só a minha palavra que vale, né? É o conjunto de todos nós. E esse tipo de encontro, realmente, ele tem valor quando todo mundo consegue realmente trazer o seu ponto, trocar ideia. E eu costumo dizer que tem um provérbio chinês que fala o seguinte: uma pessoa está vindo do lado de cá com um pão, outro está vindo do lado de cá com outro pão. Se um dá um pão para o outro, um vai embora com dois e outro fica sem. Então, se os dois trocam os pães, cada um volta com o mesmo pão, mas com duas ideias diferentes. Então, é assim que eu costumo dizer que esse tipo de encontro serve para isso. Não é a minha palavra, não é a minha ideia, não é o meu ponto de vista, e sim o que todos nós conseguimos colocar de valor para que cada um aí no dia a dia de vocês possa realmente colocar em prática. E isso é outro negócio que, para mim, é o que mais vale. É o que a gente conversa aqui, que você pode fazer na hora que a gente desligar a câmera. Desligou aqui, o que você pode fazer? Então, assim, gerar valor, gerar comunicação assertiva é coisa prática, é do dia a dia. Não é algo que a gente vai ver uma teoria e você vai ficar pensando, será que dá? Será que não dá? Será que dá? Será que não dá? E aí, assim, para provocar vocês um pouquinho à tarde, eu vou abrir a conversa e depois a gente vai trocando ideia. A Sara levantou a mão. Sara, você quer falar alguma coisinha antes da gente começar? Não te ouvimos, tá? Ah, beleza, tá só com a mãozinha levantada, então, bacana. Bom, vamos lá. Então, para a gente conversar, a gente tem aí cerca de 1 hora para a gente trocar ideia. Eu coloquei aquela foto hoje lá no grupo de vocês, e não tem muita coisa a ver com o nosso mundo agro, mas, independente disso, eu sou apaixonado por estratégias disruptivas. Aí eu já estou dando para vocês, assim, um grande feeling do meu jeitão de trabalhar. Vocês viram lá na palestra que, assim, para mim, o protocolo é a coisa menos importante, desengessa o negócio, vamos partir para cima. Então, comunicações disruptivas que traz um equilíbrio com inteligência, para mim, responde todas as perguntas que a Tainá colocou, com que o Danilo colocou lá também. Por que resume tudo isso numa comunicação disruptiva com equilíbrio? A gente tem que entender que atrair alguém para alguma coisa, você tem que chamar atenção. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu comecei como RTV no Sudoeste Goiano, e eu atendia revendas agropecuárias e cooperativas. Cara, eu tinha 22 anos, a galera super experiente, rodando e tudo mais, e ali eu ficava assim, caramba, né, o que eu vou fazer aqui de diferente? Eu tinha espinha na cara pra caramba, né, ainda, moleque de tudo. O que eu vou fazer de diferente aqui para esse povo, né, aceitar aqui um trabalho, fazer alguma coisa que vale a pena, um diferencial que os caras falam assim, que bacana, o Humbertão chegou na cidade hoje, chegou, vamos fazer o quê? Então, eu sempre colocava isso na minha cabeça. E normalmente, vendedor, ele trabalha, assim, com certo estereótipo, né? Estereótipo, né, até de vestimento e tudo mais. E eu sempre fui de usar botina, sempre fui de usar cinto com fivela, sempre fui de usar chapéu, boné, e assim vai. E eu meio que criei um personagem ali, e eu era meio que... Aí eu falava, ô cowboy, eu chamava todo mundo de cowboy. O que aconteceu? Todo mundo passou a me chamar de cowboy. É o que rola na internet hoje com os jargões que a galera vai criando. Para que você cria isso? Para as pessoas te chamar daquilo. É só para isso. Então, aquilo pegou. Então, eu ando hoje, 20 anos depois, aqui em Rio Verde, já está aí, Mineiro, Sudoeste Goiano, a galera que me vê lembra, o cowboy. Então, fica a marca, fica aquela história ali para a gente poder realmente comentar. Oi, Laura.
Humberto, que você falou me lembrou muito de uma coisa que aconteceu recentemente, que é quando você fala tanto de uma forma que aquilo, as pessoas só lembram de você por aquilo. Não sei se todos acompanharam, né? Mas o Francis foi hackeado esses dias, né? Clonaram o número dele. E o Sim. Francis, para quem nunca conversou com ele só fala assim: ótimo dia, ótima tarde. Ele nunca fala boa tarde, ele nunca chega, opa, tarde. Ele chega, ótimo dia, ótima tarde. E aí a pessoa chegava para aplicar o golpe falando, opa, tarde, pode me ajudar? Aí a gente, isso aqui não é o Francis fala ótimo dia, ótima tarde. Porque é uma característica tão dele que virou, tipo, um marketing dele. Se a pessoa falar assim, você sabe que é ele. Isso me lembrou muito dessa história. Sim, Só não conecta deixa o demais. golpista, só não deixa o golpista aprender isso. A questão, a identidade, né? Virou a identidade do Francis. Até pessoalmente, aqui em Jataí, ele fala, ótimo dia, ele bota até energia na conversa, na fala dele. Isso marca, pessoal, isso marca. Aí, por que eu estou trazendo esse contexto para a gente aqui? Não sei se fui eu. Não. Opa, Voltou. Tamo junto, tamo aqui. Quando a Pepsi usa o Fábio Assunção numa estratégia de marketing, é claro, gente, que isso tem um contrato, que isso tem todo um briefing, que isso tem toda uma situação, o cara não vai colocar a cara dele, né, e tudo mais. Tem toda uma estratégia pensada para fazer aquele trocadilho. Né? O que ele fala ali? Eu larguei a Coca. Né? Todo mundo sabe da história do cara, eu sou um super fã dele, desde a época do Rei do Gado, que ele fez aquele personagem que explodiu. Então, eu sou mega fã do cara. Eu odiava quando alguém mandava alguma sacanagem dele, quando ele estava, né, vivendo um momento muito triste da vida dele e tal. Eu ficava puto com aquilo, não compartilhava, falava para as pessoas que aquilo não era certo. E agora o cara vem com, mudou de vida, tudo, e a Pepsi chama ele para uma campanha. Para usar realmente a história dele em detrimento ao trocadilho. Quando você vê aquilo ali, qual que é o primeiro impacto que te causa? É o que eu quero trazer vocês agora para conversar. É para levantar a mão, não precisa, abre a câmera, o microfone, solta a garganta. O que te traz? Quando você bate o olho naquilo ali, lê, você fala o quê? O que você sente? Vínculo, realidade. Vínculo com a realidade, com a vida das pessoas. Não apenas uma publicidade, né? Uma propaganda em si, mas um vínculo que está trazendo uma dor dele, um vínculo, né, substantivo ali, naquele trocadilho, da dor dele que ele passou, que é um momento difícil, que é um momento complicado dele, que trouxe para um, como que diz, para um engraçado, para um comédia, né? Eu acho que pega bem nessa pegada aí. Quem mais gostaria de comentar? Fugiu totalmente do clichê, né? Do clichê da propaganda, assim, foi bem, apesar de tocar num assunto crítico, polêmico, né? Mas chama a atenção. Querendo ou não, todo mundo vai parar para olhar e compartilhar e fazer algum comentário, seja bom ou ruim. Sim. Alguém mais gostaria de falar? Eu vou ser sincero para vocês. A primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado. Primeira vez. Puta merda. Aí o que eu pensei, né? Eu vou mostrar isso para um monte de gente. Isso foi hoje, viu, gente? Isso foi hoje cedo que eu vi esse negócio. Eu vou mostrar isso para um monte de gente. E sair mostrando onde eu estava hoje, né? Prestando serviço. O que você acha disso aqui? A maioria das pessoas falava assim, é forte. É forte. Essa foi a palavra que eu mais escutei. Aí agora, chegando em casa, eu postei lá no meu feed e deixei essa enquete lá para as pessoas responderem. Vamos ver como que vai ser também a perspectiva. Depois vocês vão lá e entram lá também e colocam comentário lá. Não sei se vocês estão lá no meu Instagram, Humberto_Moura, depois vocês vão lá, eu coloquei agorinha. Por que eu fiz isso? Para a gente entender que
mesmo eu sendo impactado por uma coisa e achando forte, por que que eu achei isso? Porque eu tenho uma relação de afinidade com aquele personagem, com aquela pessoa. Então, no primeiro impacto eu achei forte, passado algum tempo, você olha de novo, falei, cara, mas que legal, né? Que massa. O cara Então, por que realmente, que né, eu não tive essa superou. ideia, né? Fala de novo, por favor, Por que Thiago. que eu não tive essa ideia antes? Eu falei assim, caramba, né? Assim, conectou mesmo. E aí eu fui lembrando de outras estratégias. Uma das perguntas que eu deixei lá no post que eu fiz é assim: você usaria isso numa estratégia no agro? Como que poderíamos fazer isso? Aí eu fui lembrando de outras estratégias. Por exemplo, teve uma, aí tem uma guerra tipo Coca-Cola e Pepsi, tem a outra guerra também sobre McDonald's e Burger King. Sempre a gente está vendo alguma coisinha entre os dois. E aí teve uma do Burger King e Coca-Cola que que o McDonald's usou, fez um collab com a marca Nutella e fez um dia de alguma coisa com Nutella e colocou isso para todo lado. Hoje é dia McDonald's e Nutella. O Burger King mandou logo de cara, aqui é raiz. Então, então assim, você pê, caramba, né? São estratégias disruptivas que chamam atenção e que brincam com as marcas. Então, trazendo isso para o nosso mundo, e aí, assim, já entrando um pouquinho nas perguntas que vocês colocaram, eu vou pegar aqui, eu vou seguir um pouquinho do roteiro que vocês fizeram lá. A Tainá e o Danilo deixou perguntas, então vou começar por elas. E eu quero deixar essa provocação em vocês. Então, sempre que vocês forem pensar numa estratégia de comunicação, se for para alguma campanha de marketing, ou se for para alguma ação comercial local, pensem sempre que dá para fazer alguma coisa diferente. Dá para criar uma estratégia que não é igual a de todo mundo. Ou dá para pegar o que é igual e fazer diferente. Isso é inovação. Eu estava essa semana fazendo uma palestrinha para a Comissão do Agronegócio da OAB Goiás. Então, tinha lá uns 50 advogados lá, e eu fui para falar sobre soluções disruptivas na comunicação do agro. Essa turma, eles atendem pecuaristas e agricultores em tratativas de renegociação de dívidas. Aí eu tinha uma colega de Rio Verde, Goiás, que tem um escritório que cuida desse tipo de produto para os agricultores, e agora estão passando num momento bem complicado, porque está tendo que replantar alguns pela condição climática, a situação não está muito legal. Lá no Mato Grosso também a situação está feia, não tem janela para replantio, é o pior. E aí, o que a gente estava fazendo lá? Falei, galera, vocês já pisaram na fazenda dos clientes de vocês? A maioria não. Falei, cara, como é que você vai trabalhar a renegociação de dívida? Esse é o seu produto. E esses caras hoje estão tudo ferrado, porque eles não vão conseguir pagar o custeio de nada. Por que vocês já não começam a fazer uma comunicação já prevendo que a maioria dos clientes que vocês atendem vai precisar de vocês? Bom, ganhei uns 4 mentorados lá, porque a turma ficou fã da prosa, né? Então, assim, é esse tipo de pensamento diferente. E quando você pluga isso na sua cabeça, e isso aí realmente é aquela historinha da força do hábito mesmo, você pluga esse conector na sua cabeça, que tudo que você vai pensar tem que ser diferente, ou que seja pelo menos algo que alguém fez, mas você pode levar numa outra perspectiva, você começa a criar vantagem. Você começa a ganhar um pouquinho mais de ponto. E aí, por isso que eu coloquei aquela foto lá para vocês. Caramba, dá para fazer, né? Não sei se vocês vão lembrar, lá na apresentação, no evento, que eu coloquei um vídeo de uma batata frita, onde a batata Laís, se eu não estou enganado, que eles pegaram os produtores para falar do negócio. Gente, aquilo ali foi assim, foi uma sacada de mestre. Um negócio que viralizou de uma forma assustadora no mercado. Assustadora.
E aí também aquele outro vídeo que foi do Amazon, colocando, né, um peão ali num celeiro e tal, tal. Aquilo não foi gravado no Brasil, ele foi gravado nos Estados Unidos. E usaram no mundo inteiro. Então, assim, é o mundo da Amazon? Não é o mundo da Amazon. Mas eles fazem essa brincadeira do choque e aí dá certo. Então, para fechar essa introdução, lembre-se sempre daquelas 4 palavrinhas que eu comentei com vocês lá. AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, faz as pessoas te verem. Me viu? Beleza. Como que eu vou fazer com que você tenha interesse em mim? Qual é o desejo, a dor? O que eu vou te pegar? E o que eu vou mandar você fazer? Então, sempre pensar nessa estratégiazinha que a gente consegue ter um sucesso, assim, muito bem encaminhado. Bom, vamos lá. Eu vou meio que seguir uma ordem. Eu vou pegar o que a Tainá colocou lá no grupo, tá? E a gente vai andando. A Tainá colocou 10 perguntinhas. Quando eu li as perguntas, algumas delas dá para a gente aglutinar numa resposta única. Então, se você estiver com o celular aí, pega no grupo aí que vocês vão ver. Ó. Ela colocou aqui. Qual a importância do marketing para o posicionamento de um negócio no mercado digital? Bom, aqui a gente só pode falar o seguinte, é a única coisa que dá para fazer. A importância dele é master, mega power. E quando a gente fala de marketing, a gente tem sempre lembrar de uma coisinha, né? O nosso pai, Kotler, nos disse que quando você pensar em marketing, você pensa em 4 pontos: produto, preço, prazo e promoção. E eu, né, Humberto Kotler, falo o seguinte, acrescenta mais 2 P's aí. O P de pessoas e o P de pertencimento. Eu coloquei em um dos slides lá naquele dia para vocês. Pessoas e pertencimento. Por que pessoas? A gente tem que não mais fazer anúncio, post, folheto, o que for apenas com imagens. É um negócio bem, bem goiano, né? Esse jeito que eu vou falar aqui, ó. Imagens designadas. Aquilo que você olha e fala, nossa, não mais conecta. Quando o mercado digital apareceu, era muito bonito, né? Posts lealtados, designer, né? Aquele negócio, né? Tudo. Gente, não vai mais. Tem que ter cara de gente. Não, mas eu trabalho numa empresa de produto para vaca e boi. Tá, mas quem compra é uma pessoa. Então, assim, não dá mais. E essas imagens muito de banco de imagem, layoutada, aqueles negócios, você tá vendo que foi colocado um trem de bar do outro, não adianta. Não vai. Então, nessa primeira perguntinha, a mensagem que eu deixo é: a maior importância aqui dessa situação é você sempre lembrar de envolver pessoas e o que você pode fazer por essas pessoas. É até interessante, né? Porque eu fiz uma pós em São Paulo. Quando eu fiz a pós em São Paulo, foi falado uma coisa, já em 2021, já bem na época do nosso amigo Covid. O que aconteceu? A questão é o seguinte: não se coloca mais apenas o objetivo, mas sim autoria. Autoria de imagem, autoria de que, eu vou colocar vou falar sobre nutrição animal. Eu vou colocar lá um saco de semente com um boi no fundo, beleza, e uma grama. Hoje você não faz mais isso. Hoje você trabalha com ambientação, você trabalha com coisas que ligam, que remetam à qualidade do produto, que não só alimentar o boi, não é só dar comida, é a vantagem que ele vai dar para o animal. Estou falando nessa pegada da nutrição animal, né?
Então, assim, é bem nessa pegada que você falou. Hoje, não só humanizar, que humanizar tem muito, colocar um produto, alguma coisa, uma mão já é humanizar, uma casa, né? Coisas, objetos pertencentes. Então, como eu sou designer, aí eu vejo muito isso. Então, assim, as pessoas não trabalham hoje com peças autorais, imagens autorais da realidade, do que realmente é lá no seu cliente, vai lá no cliente, tira uma foto, né? Vamos falar de transportadora agrícola, um transporte agrícola, que é um dos meus clientes. Então, assim, eu vou lá, tiro a foto do caminhão carregando, faço um vídeo, faço uma filmagem, ok, é isso. Então, assim, pegar, trazer para perto do público-alvo, não só a empresa, né? Eu acredito que trazer a empresa até ele. Não é falar assim, eu vou pegar o cliente lá. Antigamente você agarrava no cliente para trazer ele para a empresa. Hoje não, hoje você tem que levar a empresa até ele. Então, assim, essa é a minha percepção dentro da importância, né, do posicionamento do negócio. Sem dúvida nenhuma, Danilo. Principalmente você, como designer, acredito que você deve ter passado um desafio muito grande aí nessa transição da comunicação layoutada, digamos assim, porque existe um desafio muito grande hoje entre anúncio estático e vídeo. Então, vamos falar assim, e você também, como designer, muito provavelmente você também buscou se especializar para o momento atual com edição de vídeo, não só com imagem estática, né? Então, assim, esse é um grande desafio, né? Sem dúvida nenhuma. Oi, Laura, pode dizer. Essa parte da humanização que o Danilo falou também, né, de olhar para a pessoa, isso me lembra de duas situações, né, assim, para quem está aqui e que é de uma empresa do agro, de vocês estimularem internamente de gravar os próprios vídeos, né, na agência a gente chama de influencer interno, né, que a pessoa gosta de conversar, porque assim, nas cidades, o pessoal conhece o vendedor, já sabe pelo nome. Aconteceu com a gente com o Francis, né? A gente fez tanta live que o Francis foi a cara do agromarketing, que ele foi no RD com a camiseta do agromarketing, o povo nunca falou com ele lá, Francis, porque daí conecta com a pessoa que está por trás da marca, né? E para quem é de agência, também não só estimular isso, mas quando for criar o conteúdo, tentar utilizar a própria personalidade daquele dono daquela empresa. Recentemente, a gente teve um cliente que quer ter mais essa coisa natural, não quer ser igual aos outros, quer ser realmente do contra, não quer só falar, sou o melhor de todos. E aí, eu pedi para ele me explicar tudo sobre a empresa dele, e eu fui anotando os termos que ele usa para incorporar no tom de voz da marca, para a personalidade, porque é a paixão do dono da empresa passar para a marca, né? E isso ser um todo ali da personalidade da pessoa. Sem dúvida, Laura, muito importante isso mesmo, não tenha dúvida. O grande desafio, né, Humberto, é a produção desse material, né? Assim, é tempo, é gasto, é equipamento, né? Então, hoje, até compartilhei um link aí de um material que a gente produziu recentemente, mas, assim, é isso, assim, a mobilização é diária, é local, né? Então, não é fácil produzir, mas aqui a gente tem tentado fazer isso, assim, produzir os nossos materiais, né, investir em capacitação, investir em equipamento para conseguir fazer. Eu tenho um grande projeto que é com uma das maiores indústrias de laticínio, né, do país, né, tem a Ivete Sangalo como garota propaganda na televisão e tudo mais, e o orçamento para o projeto que a gente cuida lá dentro não dá 1% do orçamento que eles têm com a Ivete na TV. Então, assim, o que a gente faz? Esse projeto é uma fazenda escola digital, onde a gente pega os 8.000 produtores de leite, fornecedores da indústria, e estamos colocando eles dentro de um aplicativo onde eles podem fazer todo o gerenciamento da entrega do leite, nota fiscal, rendimento, qualidade, tudo mais, e também poder capacitar os seus funcionários e eles também. Agora pensa, aí já responde também a pergunta 2 e 3 da Tainá, isso que eu vou falar.
não dá mais para a gente pensar em apenas uma via de comunicação, em apenas um canal. Então, nessa segunda pergunta, quais as estratégias, né? Foi o tema até da minha palestra lá, é multicanal. É uma estratégia de comunicação multicanal. E o que é o multicanal? É televisão, rádio, internet, aplicativo, folder, panfletagem, outdoor, tudo que você puder utilizar que dá certo e que conecta com aquela estratégia. Dentro desse projeto que eu estou falando para vocês, a estratégia qual é o objetivo do projeto? Pegar 8.000 produtores de leite e fazer eles usarem um aplicativo. Então, são 5 estados que eles estão com indústrias, né? Mas tem produtor de leite no Brasil inteiro. Porque mesmo que não tenha uma indústria local deles, eles terceirizam a indústria de outra pessoa para fazer o negócio para eles. Então, tem produtor no Brasil inteiro. E a média de produção desse povo, gente, pasme, é de 480 litros de leite por dia. Então, assim, pensa comigo na persona. Pensa comigo em quem é esse cara, que aí eu já falo também aqui da número 3. Nós pegamos e desenhamos 12 personas para esse projeto. 12 pessoas diferentes que são esse grupo de 8.000 produtores. Agora, se eu pego e crio uma única comunicação para todo mundo, eu vou engajar essa galera? Eu não vou engajar todo mundo, eu vou engajar com quem tem afinidade com aquela comunicação. Então, pensa, nós desenhamos não, coletamos em pesquisa de dados do relatório 12 grupos diferentes. Então, é uma comunicação para cada um. E como a ação de ativação é pelo WhatsApp, então eu mando na testa do cara que precisa ler aquilo que eu quero que lê. E aí, nas redes sociais do projeto, a gente vai misturando a comunicação, conforme, né, o percentual de cada importância de cada persona. Então, eu tenho uma persona que ela tem relevância de 37% em todas as outras. Então, ela puxa um pouco mais a comunicação. E aí é como o Danilo e o Thiago falou. Aí, produção de conteúdo para isso. Tem conteúdo estático, tem conteúdo em rios, tem conteúdo em carrossel, tem visitas em fazendas para gravar depoimento dos usuários que já estão usando o aplicativo. Então, é multicanal, não dá para você ficar só numa coisa. Tem propaganda de rádio na cidade dos caras, tem outdoor na porta das cooperativas, então, assim, é on, é off, é tudo. Então, hoje não dá mais para você pensar somente em uma via. Eu vou ter só um Instagram para eu comunicar, cuidado. Eu não vou mexer com mídia digital, não, cuidado. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, falando como a gente define público-alvo, é entrando dentro dos dados do projeto. Quem são as pessoas? Não, Berto, eu não tenho dado nenhum, eu só sei que a minha empresa vende produto ou produz alguma coisa para agricultura e o principal mercado é soja. Então em qual cidade você está? Onde são os seus principais clientes? Vamos entender como é o comportamento das pessoas nessa cidade? Porque quando a gente está falando do agronegócio, como a gente está mais no interior, a gente consegue entender um pouquinho do movimento social daquela cidade. E através disso eu consigo pegar informações para desenhar personas quando eu não tenho informação nenhuma. Então dá para fazer isso também. E aí falar de tendências no campo digital, hoje, se eu te falar uma tendência aqui agora, amanhã já tem outra. Então, assim, o negócio hoje é o que mais dá certo do que já existe para a estratégia que você precisa. Porque se a gente fica pensando só na tendência com a tendência, você fica louco. É igual comprar iPhone. Quando você compra aqui no Brasil um, lá na China já tem outro, nos Estados Unidos tem outro, aí você já ferrou, porque agora... Então, essa ansiedade que a gente tem que tomar cuidado. Então, sempre pensar no simples, não pensa no complexo.
O que que já existe que dá certo? Usa. Ah, tem alguma coisa nova que apareceu que podemos utilizar? Tem. Aí vamos para 5, né? Como você mede eficácia? Aqui tem um grande professor aqui nessa pergunta 5, que é o Rafael Kiso, que levou lá, né, a Mariana, é isso, Mônica? Como palestrante da MLabs, lá no nosso evento. Então, o Rafael Kiso é um cara que, quando eu fiz a minha especialização em marketing digital, lá em 2017, ele era assistente da sumidade de marketing do Brasil hoje, que é a Marta Gabriel. Conecta, acessa ela no Instagram e segue ela, que falar em marketing na era digital aqui no Brasil hoje é ela. E o Rafael Kiso era assistente dela e era coautor do primeiro livro dela. Hoje ele já tem a empresa dele, que é a MLabs, que levou a Mariana, palestrante também lá no evento. E lá, por que eu falo que ele é o professor? Porque ele te ensina a analisar os dados das suas campanhas. Por exemplo, lá nesse projeto que eu falei para vocês, da indústria de laticínio, qual é o principal KPI de performance? Números de usuários engajados no aplicativo. Então, é isso que a gente mede. Então, assim que eu faço o meu desenvolvimento. Lá na Champion, que eu falei muito do case da Champion lá na palestra. Lá na Champion, o meu negócio é venda. Então, o meu principal KPI é conversão. Pedido tirado. Então, toda a minha estratégia lá é medida através do negócio, pedido tirado. Então, cada estratégia vai ter um jeito de medir a eficácia. Pode falar, Danilo. Então, mas assim, Humberto, por exemplo, o KPI de orçamento, né? A gente dá da conversão. A gente tem o filtro, o funil, dentro do funil, a gente pode fazer um engaje do orçamento, que é o retorno das vendas do vendedor, vou falar mais simples, do vendedor, para buscar esse link de conversão. Mas esse trabalho, ele tem que ser feito dentro do endomarketing. Tem que educar, né, o vendedor para fazer isso. Então, buscando a eficácia das campanhas ali no 5, né, para medir, a gente não tem que só focar nas personas que a gente vai buscar os números, os KPI, os índices, que seja. Então, assim, acredito eu que a gente possa fazer um endomarketing para fazer esses números virarem uma conversão melhor ainda. Maravilha, com certeza. Eu estou falando assim, lá, né, na Piracanjuba, eu falei só um KPI, aqui eu falei só um também, né? Então, assim, são N KPIs que a gente faz a medição de eficácia. Eu estou falando para vocês só o número 1. O número 1. Porque aí eu vou ter que analisar retorno, vou ter que analisar orçamento, vou ter que analisar número de pessoas, se todos estão com a conversão equilibrada, qual anúncio performou, qual eu vou diminuir. Então, assim, é uma série. Então, estou levando para vocês, pensando em colocar sempre, assim, o principal, né? O que não pode faltar, beleza? Mas é isso aí, Danilo, a gente tem que realmente aprofundar, não ficar só superficial, a gente se perde. Bom, eu vou seguir aqui a sequência. Vamos lá. Falando de comunicação. Como você garante uma comunicação eficaz com a sua equipe ou cliente? Eu não garanto nada. Nada. Não garanto nada para os meus clientes, porque, como o Danilo falou, eu sou um estrategista. Para que a minha estratégia funcione, eu tenho que fazer um mega trabalho dentro da empresa. O Danilo falou do endomarketing. Se a galera do funil final não converter, a culpa não é minha. Ah, a culpa é do anúncio, a culpa é isso, a culpa é da cópia, a culpa é não sei do que. Eu tô fora. Os meus contratos, eu não deixo isso acontecer. Eu treino os caras, eu vou para dentro, o time treina a galera, parte para cima, semana de teste, segunda semana de teste, tchau e benção para vocês, daqui 20 dias eu volto aqui. Sabe por quê, galera? Senão você vira refém da sua própria estratégia. E isso tem que ficar muito claro com o cliente. Muito claro, muito claro. E eu posso garantir alguma coisa?
Ó, aí eu vou falar um negócio para vocês aqui, nem grava isso, ó, se gravar depois vocês deletam. Quando eu era gerente de marketing das indústrias, para que eu fui estudar marketing digital em 2017? Eu tinha feito meu MBA em marketing em 2010. Naquela época era o marketing raiz, na essência, não existia Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, era Google, e-commerce estava nascendo. O negócio mais louco que tinha no mundo era um tal de Kindle. Você sabe o que é isso? Era um negócio evolucionário que existia, era isso. Comprar livro para ler numa tela. Era o troço mais maluco que tinha. E-commerce estava nascendo, nem isso não tinha. Beleza. Passa-se o tempo, né? Começa a aparecer o Facebook, começa a aparecer o WhatsApp, o Instagram, e-commerce, o Mercado Livre, o OLX já estava bem grandinho, e aí as empresas queriam fazer site. Dentro do nosso ecossistema agro, as empresas demoraram para isso. Na empresa que eu era gerente de marketing, então, empresa muito tradicional, mais de 50 anos de mercado, presidente da empresa para falar de vídeo com produtor, site, era uma tragédia. Não ia, Facebook, você tá louco, deleta isso aqui do computador de todo mundo, não é para ter ninguém conectando com isso aqui. O WhatsApp, se eu ver um funcionário com WhatsApp, é para mandar embora. Era assim que era a cultura. Aí como é que é hoje, né? Assim, né? Não tem nada a ver, né? Então, assim, fui estudar marketing para não passar vergonha com as agências que eu tinha parceiro, como parceiro. Aí eu fui também estudar marketing digital, porque é o seguinte, né, galera? Né? A gente faz dos números do digital o que a gente quiser. O que a gente quiser. O que eu quiser mostrar para o cliente, eu mostro. Aí vai da sua ética. Se eu quiser mostrar que vai dar um alcance X, eu mostro, prévia de visualização eu consigo, e a ferramenta me dá isso. Agora, é justo? Não é justo. Então, por isso que eu não garanto nada. Eu falo isso para os meus clientes hoje. Ó, se eu quiser, ó, olha aqui para você ver, eu vou fazer um teste A/B aqui, ele vai projetar tanto. Só que a segmentação que eu estou usando aqui não tem nada a ver com o seu público. Ponto. Ó, vou fazer aqui uma segmentação com 1% de visitantes do seu site. Reduz, o cara fala, não, mas vai dar só isso de alcance. É, só que a qualificação aqui, meu amigo, ó, é mel na chupeta para converter. Eu posso colocar 5%, colocar um público semelhante a 5%. Vai vir a avó dos caras, a tia bigoduda, não tem nada a ver com o negócio. E eu posso te falar que vai dar esse mega alcance aqui. Então, assim, por isso que a gente não pode garantir nada. Depende de muita coisa. Agora, a minha estratégia funciona se você executar ela direito. É assim que eu falo, né? Até de uma forma bem firme, porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Agora, se o time da empresa não vai converter, se os caras não vão operar, se o cara fazendo tráfego não sabe fazer, é outros 500. Vamos lá. Mônica, pois não? Só comentando o que você falou, a gente já teve algumas situações lá na agência de que a gente né, até conseguiu convencer o cliente que ele precisava utilizar determinada estratégia e ele, né, quis fazer, só que depois não fez. Olha e só. aí, assim, desperdiçou o dinheiro, literalmente, jogou o dinheiro fora, sabe, assim. E a gente mesmo falou assim, não, vamos parar, você está desperdiçando dinheiro e tudo. E, então, assim, essa eu acredito que ainda é um desafio muito grande que a gente enfrenta nas empresas. Eu acho que não só as agências, talvez o Thiago, o pessoal ali que é de empresa, também enfrente, porque ele ali como departamento de marketing é uma coisa, mas o vendedor lá na ponta, ele tem um jeito dele de fazer, e você convencer ele, até ele enxergar, né, ver o resultado, é um processo muito complicado, assim, porque o jeito que eles fazem, de certa forma, dá certo, né? Porque, afinal de contas, estão vendendo. Mas eles não sabem o que poderia melhorar ainda mais. E aí, às vezes, há uma relutância, né, a respeito disso. Então, aqui na Inusitada, a gente vivencia isso todos os dias. A gente tem que ficar, sabe, lutando o tempo todo com isso, com os clientes, de forma geral.
uma grande dica, né? Sempre que a gente vai atender um cliente, normalmente a gente sabe mais do cliente do que sobre o meio no qual ele quer chegar naquele resultado. Normalmente a gente sabe um pouco mais do que ele, então ele não estava buscando a gente. Agora, quem mais entende do negócio é ele. É ele, não somos nós. E aí ele tem uma série de ansiedades, vontades, e a gente, com a nossa humildade lá embaixo, quer mudar a cabeça do cara. Quer falar que tem que ser daquele jeito e não do jeito que ele pensou. Como eu faço? Eu primeiro atendo a ansiedade do cliente. Vai dar certo? Pode ser que dê. Mas errado dificilmente vai dar. Errado não vai dar. Mas atende a ansiedade dele. Porque no nosso mundo as coisas hoje são muito rápidas. Para a gente saber que não deu, é uma semana, 3, 4 dias. Ó, não deu. Mas atende a ansiedade dele. Você minimiza muitas coisas aí na caminhada. Porque, na verdade, o que a gente quer é dar resultado. É isso que a gente quer fazer para ele, é dar resultado para ele. Se ele tem resultado com uma ideia que ele deu, caramba, melhor ainda. Porque eu fiz a vontade dele dar certo. Ele só tinha uma vontade, ele não sabia fazer aquilo dar certo. E eu vou lá e faço a vontade dele dar certo. Se dá, você ganhou o cliente para a vida. Se deu mais ou menos, ele vai falar para você, faz do seu jeito, porque não adianta. Também, aí você vai fazer e vai acontecer. Então, essa é a grande sacada, é a gente... Aqui tem até a pergunta que a Tainá colocou sobre conflitos. Assim eu consigo minimizar muitos conflitos com essa brincadeirinha que eu costumo fazer. Atende a ansiedade, pode ser a coisa mais esdrúxula do mundo, mas atende a ansiedade do cliente primeiro. Depois você vai ver o que dá para fazer as outras coisas, não tem nenhum problema. O que vocês acham disso? Ou vamos bater firme e fazer o que precisa ser feito? Eu acho que faz sentido. Porque muitas vezes a gente fica insistindo em alguma coisa e o cliente está pedindo outra, ele vai ficando irritado com aquilo, né? Então, é melhor a gente atender o que ele precisa naquele momento e depois, no segundo momento, a gente coloca nosso posicionamento. Né? Muito relevante. Muito bom. Eu tenho um Até nome porque você já para isso aí. ganhou ele, né? Aí você já ganhou a confiança dele. Você já está lá com uma situação ganha. Uhum. Eu tenho um nome para isso aí. Qual é? Qual é o nome? Nós tem um pessoal que eu trabalho, tem um departamento de marketing, eu atendo eles já tem 4 anos, né? Uhum. Então, a gente fala de ego marketing. Tá certo, boa. E Então, segue o baile, segue o baile. E vai embora, faz ali, deu certo. Deu certo, melhor ainda. Pronto, acabou. É igual você me falou. Não deu, olha, a gente pode aperfeiçoar nisso, e acabou, vamos embora e vai benção. O maior desafio, né, é mudar a cultura, né? Então, quando você chega na empresa, até que você muda a cultura, e se for de frente, igual o Humberto falou, realmente é só embate, só problema, mas nada melhor no mundo que resultado, né? Quando começa a dar resultado, o cara fala assim, toma aqui, ó, fica na sua mão agora. Por que eu não fiz antes? Eu vou puxar a pergunta 2 ali da parte de comunicação para conectar com isso que a gente está falando. Quais são as principais habilidades de comunicação que você considera? A principal de todas que eu considero é saber ouvir. Essa é a principal. E quando a gente vai negociar com o cliente ou vai apresentar, escuta o cara. Essa situação de você ouvir é a principal habilidade de comunicação. Parece até estranho, né? Que a gente comunicar é falar. Não, comunicar é você entender o que o outro está sentindo. Com o que você quer fazer, com o que está falando, com o que está colocando para ele. Então, saber ouvir hoje é o essencial.
Vamos para 3. Como você lida com situações de conflito na comunicação interpessoal? Primeiro, eu tento não tê-los. É a primeira coisa, é buscar evitar ao máximo. Porque se você vive com muitos conflitos interpessoais, é porque alguma coisinha não é com as outras pessoas, é com você. Aí vem agora o lado agrocoach da vez, né? Não é com as outras pessoas o problema é com você. Se você vive num mar de conflitos interpessoais, acende a luzinha amarela, né? Busca auxílio, terapia, coaching, mindfulness, o que for, igreja, pai de santo, qualquer coisa. Alguma coisa em você precisa buscar ter um melhor equilíbrio, né? Agora, vamos lá. Se ocorreu, vamos falar em gestão de crise. Se ocorreu uma situação a qual tem um conflito, como que a gente vai agir? Da mesma forma da 2 lá. Escute as partes. Se você é uma das partes envolvidas, analise o que aconteceu. Se é com um cliente, busca se posicionar da forma mais harmônica possível. Ou se você não quer mais o cliente, tchau e benção. É assim que eu busco, né, sempre entender. Porque sempre vai ter alguma coisinha ali que você precisa ajustar, e sempre vai ter um cara mais chato dentro de uma empresa que é cliente seu do que o outro. Às vezes o CEO da empresa, o diretor está afim do negócio, mas o gerente está te dando maior problema. Então sempre vai ter uma situação ali e buscar, né, ser o menos reativo possível com as situações. É assim que eu busco sempre equilibrar isso daí. Número 4, quais canais de comunicação você utiliza para se manter atualizado sobre as tendências da sua área? Hoje o Instagram. Se vocês olharem lá no meu Instagram, eu sigo 1.090 pessoas, assim, eu sempre tinha uma métrica comigo que eu não posso passar de 999 seguidores. Aí é uma doideira minha, tá, gente? Não precisa, né? Cada um tem a sua. Esses 999 seguidores, e eu vou tirando e colocando, baseado naquilo que eu quero naquele momento. Então, hoje, passou de 1.000, eu perdi um pouco, porque o mês de novembro foi bem carregado. Bem cheio de evento, muita gente, foi muita coisa. Novembro e até então dezembro, muita conexão. Então, eu me perdi nesse negócio. Então, por quê? Porque o Instagram, eu entro nele toda hora. Então, para que eu possa consumir coisas legais que fazem sentido para mim, as coisas que aparecem no meu feed tem que ser com o que eu quero. E não vou seguindo tudo e qualquer coisa, porque senão vira uma enxurrada de coisa desagradável. Por exemplo, eu só vou ficar sabendo de alguma coisa que não está ali porque as pessoas falam. O tema Renato Cariani, que todo mundo falou isso ontem, anteontem. Eu nem segui, eu não sigo. Mas eu gosto dele, acho legal, tal, meu filho conecta, tal. Então, a polêmica toda em cima dele, eu fui saber da boca dos outros. Mas se eu sigo ele, ia aparecer. Mas como que o conteúdo dele, para mim, não é o de primeiro impacto, então eu nem sigo. Então, é lá que eu equilibro o consumo de informação que eu quero. Eu não sigo nada de notícia, nada de cotação, nada de news, nada disso. Eu não quero saber disso. Eu quero saber das coisas que eu quero saber. Como você se adapta à sua comunicação para diferentes públicos? Ah, essa aqui é bem legal. Tem muita coisa que, às vezes, eu vou participar. Se você assistir lá o podcast que eu gravei com o João Seba, você vai ver que eu usei uma comunicação muito parecida com a dele. Muito parecida com a dele. Lá no nosso evento, eu usei uma comunicação que realmente cabe para o nosso evento. Aqui, eu já estou usando uma comunicação diferente do que eu usei lá no evento. Lá, uma comunicação mais polida, mais política, mais organizada. Aqui não, aqui a gente fala, grita e fala mais alto, mais baixo. Uso palavras que lá eu não usaria, porque aqui, assim eu chamo a sua atenção. E isso aqui existe até curso, como falar e dar aula online.
Porque senão ninguém presta atenção. Ninguém tá nem aí, você não chama atenção de ninguém. E pasme, eu canso muito mais fazendo isso aqui do que lá ao vivo. Lá eu fico o dia inteiro. Aqui, se eu passar de 2 horas, eu já tô assim, ó. Então, quando eu vou fazer coisas online, eu cobro o olho da cara. Muito mais caro do que eu vou fazer presencial. Às vezes eu dou um preço bem alto para nem fechar. Porque aqui eu canso muito mais. Exige a minha voz muito mais do que num evento presencial. Agora, né, galera, como que você vai se adaptar a isso? Você vai ter que aprofundar um pouquinho mais sobre perfis de pessoas. O perfil do público que você está conversando, que você está conectando, para você usar a melhor situação possível, né? Para você conseguir deixar as pessoas conectadas com você. Bom, acho que aqui da Tainá, a gente conseguiu, né, colocar aí a maioria das coisinhas que ela pediu. Obrigado aí pelo feedback, bacana. Estou olhando aqui o chat, tá? Obrigado aí, Tiago, obrigado aí pelo feedback. Vamos lá, próximo, papai. Então, vamos lá que o Danilo, vou lá no WhatsApp que o Danilo deixou uma pergunta lá. Cadê o grupo? Tá aqui. Vamos lá, achei. Quais são as estratégias de comunicação mais eficazes para engajar público do setor agrícola em Goiás, considerando particularidade da região? Aqui, assim, né, a gente vai nichando, vai afunilando. Então, a gente está falando um público do estado de Goiás, do mercado agrícola, não é agropecuário, agrícola, ou seja, que planta alguma coisa, não é que cria alguma coisa e planta. Quantos perfis vocês acham que tem de agricultura em Goiás? Você está aí, não está aí. E aqui varia muito. O agricultor de Jataí é igual de Mineiros, igual de Rio Verde? Não. Depende muito da cultura que planta, depende muito né, do que Também. fatura. Onde tem mais gaúcho, Jataí, Rio Verde ou Mineiros? A competição é grande. Aí a briga vai boa, hein? Eu pensei. Entendeu? Então, assim, quando a gente vai criar esse tipo de estratégia, a gente tem que pensar em tudo isso. E eu trabalhei numa empresa que tem agricultura e pecuária durante muitos anos. Eu trabalhei na Agroquima durante 18 anos. E a minha primeira área de trabalho foi Rio Verde. E aí, quando eu fui para Rio Verde, ainda como no estágio curricular, o gerente da filial de Rio Verde falou, cara, você vai para Mineiros andar com os caras lá, que agora é época de plantio de soja, para você aprender a mexer com isso. Eu falei, cara, eu sou veterinário. Eu mexer com isso, não. Não, você vai para você aprender. Aí fiquei lá em Mineiros durante quase 6 meses, de outubro até março do outro ano, só trabalhando na cultura da soja. Então, assim, são experiências que você vai tendo que é para a vida. E aí, em 2004, eu peguei a crise da ferrugem asiática no sudoeste goiano. Então, assim, são experiências que você carrega para a vida inteira. Eu encontrei um agricultor no evento da OAB, e a gente conversando, eu falei que eu tinha morado em Rio Verde de 2002, 2003, 2004, e ele é agricultor, eu quebrei, falei, o senhor quebrou com a ferrugem? E rapaz, o cara conecta e conversa. Aí agora pensa, naquela época, em Mozarlândia, nem se falava em soja. Hoje, vai lá em Nova Crixás pra você ver o tanto de empresa agrícola que tem lá. Luiz Eduardo Magalhães também, vamos falar um pouquinho mais para cima lá. Oeste da Bahia. Oeste da Bahia, tanto cresceu nos últimos 3 anos aí, foi surpreendente. Então, assim, a dica que eu deixo sempre quando a gente vai falar de persona, independente do que de qual estratégia, o cara virar para mim hoje, por exemplo, eu tive cedo uma reunião na Planalto Tratores. Para mim, não importa mais qual é o produto. Não importa mais. Esses dias eu fiz uma palestra na concessionária da Jaguar. Para mim, não importa mais qual é o produto que eu trabalho. É tudo igual. Eu vou fazer a mesma coisa.
Claro que dentro do nosso mundo, o agronegócio, o meu repertório é maior, porque é o que eu vivo a vida inteira, desde quando eu nasci. Mas hoje, não importa mais qual é o produto que eu vou trabalhar, porque a estratégia é a mesma. Então, se eu vou falar hoje do mercado agrícola de Goiás, eu tenho que entender que a área agricultável de Goiás, em 10 anos para cá, mudou. Mudou. Não é mais só no sudoeste goiano. O Vale do Araguaia hoje tem área agricultável. O entorno de Brasília hoje, Cristalina, é área agricultável. E cada uma dessas regiões é um povo diferente. É um povo diferente. Aí você vai ter que criar realmente estratégias diferentes. Então, é sempre pensar nisso. Qual é a característica? Dá para fazer uma macro característica? Beleza, ótimo. Não, tem que nichar. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Ah, não, a empresa que eu atuo, ela só atua aqui. Ah, bacana, melhor ainda, né? O meu cliente só trabalha nessa região. Opa, top. Não, meu cliente atende o Brasil inteiro. Aí, trabalha. Haja couro. Haja couro. Bom, pessoal, das perguntas que vocês trouxeram, né, conseguimos aqui trabalhar com elas. Se ficou alguma dúvida dessas perguntas, tragam. E lá no grupo, vamos bater papo lá, vamos trazer informação. Esse grupo vai ficar sempre na conexão da comunidade da mentoria. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Obrigado, agradeço demais. Bacana. Mônica, então tá com você. Bom, pessoal, eu adorei esse bate-papo, não sei vocês, mas eu adorei esse bate-papo. Achei que o Humberto trouxe alguns insights e algumas reflexões assim, bem interessantes, apesar de a gente, né, todos nós temos uma certa experiência na área, mas essa troca de experiência é o que faz a gente ficar cada vez melhor, porque traz uma visão bem diferente, né, Humberto? E eu até estava comentando aqui com a Laura nos bastidores, assim, muita coisa que você falou, eu fui pensando assim, em situações bem específicas que a gente vive, e igual você falou lá no início, amanhã eu vou estar falando disso lá na agência. Então, assim, é isso mesmo que a gente precisa trocar experiência, é isso que a gente quer com essa mentoria. Então, assim, muito obrigada, Humberto, pelo esse bate-papo. É muito bom aprender com você. É muito bom poder ter esse bate-papo com você. É um privilégio, eu acho que somos privilegiados aqui, que estamos aqui. E antes de encerrar, eu só queria lembrar vocês que no próxima quinta-feira tem outro encontro, né, dia 21/12, às 19 horas, horário de Brasília. E aí, dessa vez, vai ser com a Kelly Alves, diretora de marketing da Ponta Agro. Então, preparem as perguntas. A participação dela no evento foi bem mais curto, mas ela tem conhecimento incrível. Eu já tive a oportunidade de fazer uma live com ela, que foi maravilhosa. Então, vamos aproveitar também para trocar mais um bate-papo com ela. E muito obrigada pelo tempo de vocês. Pessoal, vamos usar o grupo. Vai ficar sempre aberto, tá? Então, ou dúvidas sobre a mentoria, ou dúvidas sobre marketing, ou aconteceu algum insight, a gente tá aqui para fazer essa troca mesmo. Vamos juntos. Vamos juntos. Até mais pra vocês. Valeu, gente. Deus, tchau. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, Carlos.